paz do Senhor Jesus, amém? Vocês estão bem? Glória a Deus, né? Culto maravilhoso. Graças a Deus por ele. Porque o Senhor é bom. E a misericórdia dele não falha, né? Em nossa vida. Nem por isso. Estou feliz, um culto lindo, né? Queria permanecer neste lugar. Esse lugar de adoração, permanecer nesse temor, nessa reverência tão importante. Hoje eu vim preparado. Senão eu vou ficar sufocado aqui, Lelê. E orando a Deus para que Ele repreenda toda a regata em nome de Jesus, toda a blusinha. E que eu vejo a Lelê ali de camisetinha, eu falo, Jesus, o Vitão então se achando ali, num frio de 6 graus, só Jesus na minha vida. Mas Deus é bom, né? Ele nos aquece em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus, queridos. Vamos meditar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nessa manhã de festa, naquilo que o Senhor aprova o seu coração para mim e para você, daquilo que Ele deseja nos falar. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós estamos nos versos 21. Eu vou ler do 21 ao 28 com você, a porção do que o Senhor preparou, aquilo que Ele deseja nos falar. Tenho certeza que seja o falar de Deus na tua vida, não meu, não de ninguém, neste mundo, mas o Senhor, amém? Verso 21. O capítulo 15 de Mateus diz assim, olha, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mas a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. E ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu, mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Em nome de Jesus. Senta no teu lugar. Graças a Deus. Vou te explicar aqui o que está acontecendo. Porque eu fui, essa semana, desafiado pelo Ministério de Louvor. Aliás, essa pregação, o tema dessa pregação é fruto desse desafio. Porque eles queriam falar sobre a mesa, né? E o Ministério queria falar sobre aqueles que podem sentar-se à mesa com Jesus. Na hora eu pensei no meu coração, isso é coisa de gente desviada, né? Porque ficar colocando o pastor numa saia justa dessa, eu vou te falar, viu? Só logo isso que é um tabu monstruoso dentro da igreja evangélica. Isso aqui é um tabu enorme. Logo nós que já fomos tão criticados por permitir que a mesa do Senhor seja um lugar de acolhida, de consciência, um lugar de arrependimento, não de julgamentos, não de separações. Nós aqui neste lugar. E por isso, sabe o que eu fiz? Eu fui orar. Fui orar logo, lógico, primeiro pelo Ministério Louvor, porque vai que Deus pesa a mão, né, sobre eles. Mas aí eu também fui orar e pedir para mim, para que Deus pudesse me ajudar. E aí eu fui ler a palavra de Deus. E quando eu fui ler a palavra de Deus, no coração veio logo a confirmação. Não, o louvor tem razão. A confirmação veio. Então, tá bom, né? Já que vamos lá. Só que assim, antes disso, eu preciso primeiro dizer algumas coisas para você entender a importância deste lugar. Nós que brigamos há 2000 anos por causa dessa mesa, nós que disputamos tanto ela e ficamos dizendo coisas sobre ela, eu preciso que você entenda na palavra de Deus a importância desse lugar e o privilégio que é poder sentar-se a uma mesa com o Senhor. Você precisa compreender isso. Tem um louvor que eu também lembrei agora, que a gente sempre canta, e a gente gosta dele, que diz que há um lugar, né? Há um lugar. E é um lugar de descanso, é um lugar de refrigério,
é um lugar em que o medo não nos domina, é um lugar em que o mal não governa. E esse lugar é onde? Esse lugar é o Senhor. A gente canta isso. Agora, você já parou para pensar no que isso significa? Não sei se você já se deu conta disso. Você sabe que a vida, ela acontece no encontro, na interseção entre o espaço e o tempo, né? No tempo, porque a vida acontece sempre em um tempo determinado. Vida é isso. Desde que tudo foi criado, tudo que acontece entre o nascimento e a morte é algo que se chama tempo. Também para a vida acontecer é necessário um espaço, porque tudo acontece a partir de um lugar. O ser humano existe em um lugar, e nesse lugar ele vive e deixa suas marcas. Quem estuda geografia estuda isso. A gente precisa de um lugar. Sem um lugar, a vida não existe. Todos nós precisamos de um lugar. E também por isso, a nossa relação com Deus se dá em um tempo e a partir de um lugar, a partir de lugares. O jeito que você se relaciona com Deus. A Bíblia Sagrada afirma, 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, que para Deus o tempo é hoje. Deus não está preocupado com o passado, nem com... Para Deus o tempo é hoje, porque Paulo disse assim, que Deus disse, eu te ouvi no tempo favorável e te socorri no dia da salvação. Eu digo que hoje é o tempo favorável e agora é o dia da tua salvação. O tempo para Deus é hoje. Mas a Bíblia diz também que existem muitos lugares de ter um encontro com Deus. Desde o jardim do Éden, em que Adão e Eva tinham essa maravilhosa comunhão com o Senhor, era um lugar, passando pelo deserto, que praticamente todos os personagens bíblicos tiveram que ir, para no deserto ter um encontro com Deus e consigo mesmo. Mas ainda teve, por exemplo, o monte onde Deus se manifestava, era um lugar. E teve, por exemplo, depois o templo, que era um lugar de adoração. A relação com Deus se dá no lugar. Enfim, na Bíblia tem muitos lugares em que nós podemos nos encontrar com Deus. São lugares simbólicos que a gente chama de sagrado. Por quê? Porque onde Deus se manifesta, tanto o tempo, aquele tempo e o lugar se tornam sagrados. Isso são importantes. E, por exemplo, só para você entender, essa é a lógica de toda atividade religiosa. A religião, ela acontece dessa forma. O que é uma religião? É uma atividade humana que busca estabelecer as bases do que é um relacionamento com Deus. Isso é religião. E com isso, ela vai determinar os lugares que você se relaciona com Deus. Ela vai determinar a medida que ela acha que você vai ter comunhão com Deus. Por exemplo, um dia da semana, que é um dia sagrado. A religião que vai dizer isso, ela vai dizer do lugar, da igreja. Ela vai dizer da doutrina, os rituais, os líderes, enfim. A religião tem uma lógica. Qual que é a lógica? Olha, se você quer se relacionar com Deus, basta você ir naquele lugar, chamado igreja, vá lá no culto no dia de domingo, por exemplo, obedeça tudo que te pedirem e te mandarem, que vai estar tudo bem, você vai ter comunhão com Deus. Isso é religião. Bom, está tudo bem, tudo. Tudo bem até que Jesus veio. Porque Jesus, e é por isso que a gente canta, deu uma complicada nessa lógica religiosa. Ele confundiu. Por quê? Porque depois dele, o lugar de encontro com Deus se tornou ele mesmo. Mudou o lugar. Qual é o lugar que se encontra Deus? Esse lugar chamado Jesus. Portanto, meu irmão, sim, existe um lugar. Há um lugar, presta atenção. Um lugar de descanso, um lugar de refrigério, um lugar onde o medo não nos domina, um lugar onde o mal nunca vai dar a última palavra. E esse lugar onde é o Senhor Jesus. Ele é o nosso lugar de adoração. Por isso, para ter um encontro com Deus, não adianta somente ter a religião, não adianta somente a igreja, não adianta somente os rituais, não adianta somente as leis, as doutrinas. Você precisa de tudo isso, mas acima de tudo isso, você precisa de um lugar, desse lugar. Que lugar? Ele como medida de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, sim, há um lugar, e esse lugar se chama Jesus. Ele se tornou o lugar da nossa adoração. Nós vamos entender Jesus Cristo. Isso é muito importante entender o que é ser cristão. Isso que não era entendido na palavra de Deus. Esse era um enfrentamento de Jesus. Não foi à toa que em João 2, a partir do verso 19, ele disse o quê? Derrubem esse templo, o templo de Jerusalém. Derrubem esse templo e em 3 dias eu vou levantar ele
fariseus ficaram doidos e falaram, está louco, em 46 anos foi levantado e edificado esse templo, e você está falando que vai levantar em 3 dias, aí a Bíblia diz, mas ele estava falando do templo do seu corpo, é um outro lugar, não se adora mais Deus no templo. Você acha que foi à toa que Jesus falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser... O que Jesus está falando aqui? Presta atenção. Ele é esse lugar de encontro com Deus. Isso que nós temos que compreender, porque enquanto pessoas religiosas, qual tem que ser o maior empenho da nossa vida? O maior empenho da nossa vida tem que ser conhecer esse Jesus. Entender esse Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Então, conselho que é bom, vai. Quer ter um encontro com Deus? Beleza. Tem uma religião, mas não qualquer religião. Tem uma religião que te revele Jesus Cristo. O conselho é, vá até uma igreja, mas não qualquer igreja. Vá a uma igreja onde Jesus quer ir com você. E o conselho é, sente-se a uma mesa, partilhe a sua vida. Ouça uma palavra, não qualquer palavra, não palavra de pastor, mas a palavra de Jesus Cristo. Sente em uma mesa e partilhe a sua vida, mas não qualquer mesa, mas aquela mesa que Jesus também quer se sentar com você. Entenda isso é muito importante. E como eu disse para vocês, existem muitos lugares na Bíblia Sagrada desse encontro com Deus, assim como havia muitas mesas em Israel. Cada casa tem a sua, muitos lugares. Mas eu queria dizer para você, Jesus se sentou em muitas delas, mas Jesus não se sentou em muitas outras. E aliás, ele continua não se sentando. Por exemplo, Jesus não se sentou na mesa de Herodes o rei. Jesus não se sentou na mesa de Pôncio Pilatos o governador. Jesus não se sentou na mesa do Sinédrio judaico. Ele não se sentou na mesa de Caifás, não. E de igual modo, Jesus tem pessoas que ele quer compartilhar a sua mesa, e outras que eu acho que ele não quer, não. Não sei, me parece que não. E por isso o desafio do louvor, aliás, que foi aceito pelo Espírito Santo de Deus aqui nessa manhã, é entender sobre uma das coisas que Jesus mais fez enquanto ele esteve aqui na terra, que foi partilhar uma mesa. Partilhar a mesa. Chegaram em um momento a querer afirmar, queriam acusar Jesus de que ele se sentava em tantas mesas o tempo todo por ali, que ele era conhecido como um comilão e um beberrão, de tanto que Jesus ficava na mesa. Ele esteve muito na mesa, ensinando, curando, implantando o reino de Deus, sentado à mesa. Não tem acaso aqui, querido. Eu quero que você entenda isso, porque dessa celebração. Todo esse envolvimento com a mesa, ele era porque existiam promessas da vinda do Messias e do reino vindouro de Deus, e essas promessas envolviam a mesa. Isso é uma coisa que vem de muito. É muito forte. Por exemplo, existia uma promessa de um banquete celestial. Já foi louvado aqui hoje para você, Salmo 23, versículo 5. Prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice vai ser servido e vai até transbordar. Salmo 23 que você gosta. São promessas. Aliás, é uma promessa da manifestação. A mesa é essa promessa onde Deus vai se manifestar. Por isso era um lugar muito frequentado por Jesus Cristo. Aliás, eu comento que os dois grandes marcos do ministério de Jesus é o ensino e a partilha da vida. Essas são as duas grandes questões. Por isso, os maiores símbolos dessa igreja, deste lugar, são esse púlpito aqui, que nós vamos ter que abrir mão dele nunca, onde a palavra de Deus é ensinada, e a mesa, onde a gente consegue partilhar a vida. Isso é fundamental para o Senhor. Jesus passou grande parte do seu ministério à mesa. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, começa dizendo assim, verso 1. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, as pessoas observavam ele atentamente. Versículo 7 do Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Onde é que Jesus estava? Na mesa. Marcos 9, verso 11, os fariseus incomodados. Por que o seu mestre divide a mesa e come com pecadores e publicanos? Jesus está na mesa. O que dizer então da revelação maior que se deu ao redor de uma mesa
em que Jesus deixou claro que ele ia ofertar o seu corpo e o seu sangue na cruz em favor de nós. O que dizer desta mesa da Santa Ceia, em que nós deveríamos todos os meses nos sentar para que nós possamos lembrar e celebrar a memória dele? A mesa, isso é fundamental. Agora, essa escolha de Jesus pela mesa não foi ao acaso, mas foi por quê? Porque existiam promessas sobre a vinda dele. Eu vou ler para vocês uma fundamental, Isaías capítulo 25. Observe isso aqui, que coisa linda. Isaías 25, a partir do 6, diz assim, ó. O Senhor diz, neste monte, o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte, ele, o Senhor, destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações. Ele destruirá a morte para todos sempre. Promessas de Deus em Isaías. Promessas de que ele viria, para quê? Para destruir o véu. Quem foi que rasgou o véu? Ei, quem foi que rasgou o véu? Jesus na cruz do Calvário. Ele destruiu o véu que envolve todos os povos, e a cortina que cobre todas as nações. E com isso Deus seria revelado para todos os povos. Para todos os povos. E ele, Jesus Cristo, venceria a morte definitivamente. Olha isso. E mais, porque para se revelar, para ser lembrado, ele prepararia uma mesa, um banquete para todos os povos. Meus irmãos, é só para os judeus? Não, para todos os povos. E todos poderiam saber que Deus veio em seu favor. Me desculpe, mas Deus veio para salvar quem? Você não lê a Bíblia. A Bíblia Sagrada, nela, Jesus é um projeto de Deus para todos os povos. Não é somente para alguns eleitos, não é para uma religião, não é para uma raça específica. Por isso Paulo disse em Gálatas 3:28, com todas as letras, que não tem judeu nem grego. Grego era todo mundo, né? Judeu e grego. Não tem judeu nem grego, não tem escravo nem livre, não tem homem nem mulher, não tem pai nem mãe. Todos são um em Cristo Jesus, só um para Deus. Observe isso. Para Deus o que importa é a humanidade caída que ele quer salvar. O plano era uma mesa maior. Era uma fartura de pão, de carnes suculentas. E o convite que Deus insiste tanto é para toda a gente, para todos os povos. Não vai ter povo que fica de fora. Aliás, o único povo que vai ficar de fora, sabe qual é? É o povo que não quer, que não crê, que é teimoso. O povo que não crê vai ficar de fora. Independente da raça, da religião que for. Se for teimoso e obstinado, esse vai ficar de fora. Porque quem crê, esse será salvo em nome de Jesus. Não foi esse o projeto que a Bíblia diz em João 3,16? Que Deus enviou o seu Filho amado ao mundo para que todo aquele que nele crer seja salvo? Sim ou não? Quem? Todos que crerem nele. Então veja, esse Jesus inclusivo, que quer salvar todos, não foi aceito. As pessoas não quiseram. O Evangelho de João capítulo 1, versículo 11 diz que ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. E por isso, aqueles e aquelas que o receberam, foi dado o privilégio de serem conhecidos como filhos e filhas de Deus. Jesus veio para todos. Todos receberam? Não. E ele salvará aqueles que ele nele receber. Esses serão filhos e filhas de Deus. Agora eu queria dizer para você, até hoje esse Jesus inclusivo não é aceito pelas religiões. A gente não gosta dele. A religião insiste em ser dona desta mesa aqui. Ela quer dizer que essa mesa é dela. É só nossa. A gente tem essa tendência. O propósito de Deus para salvar por meio de Jesus Cristo não foi uma exclusividade apenas dos judeus. E eu estou dizendo isso que está escrito na Bíblia Sagrada. Mas sempre desde as primeiras promessas dos profetas incluía todos os povos. Isso é projeto de Deus para salvar a humanidade. Eu vou ler aqui para você, não vê que eu não estou louco. Salmo 87, versículo 4. Ele diz em alto e bom som. Salmo 87. Entre os que me reconhecem, diz o Senhor. Ouça isso. Entre os que me reconhecem, diz o Senhor, eu vou incluir Raabe, a Babilônia, a Filisteia, além de Tiro. Eu vou incluir a Etiópia, como se todos esses tivessem nascido em Sião. Em alto e bom som. Vai chegar o dia, diz o Senhor, em que o povo de Tiro e todos os outros povos haverão de ser incluídos nas bênçãos messiânicas,
como os de Sião. Basta o quê? Basta me reconhecer, diz o Senhor. Glória a Deus por isso. Meu irmão, a mensagem profética ela é inclusiva. E é Bíblia. Sobre a vinda de Jesus. E ela não foi aceita. E continua não sendo aceita por religiões que acham que são donas de Jesus. Jesus é só meu. E ele vai para o inferno. Não, eu estou só vendo, não. A gente acha que é dono dele. E por isso ele teve que mostrar também em alto e bom som no Evangelho que era essa a questão. E foi isso que eu li para você hoje no texto que nós temos de exemplo aqui da palavra de Deus, da nossa leitura. Essa palavra que eu li para você, ela diz respeito a uma mesa ampliada. Eu quero chamar a tua atenção para isso aqui hoje, porque esse texto é muito bonito, às vezes a gente não entende ele. É um texto muito intrigante. É um texto desafiador. Porque aqui existe a única atitude de toda a Bíblia Sagrada de Jesus que eu chamaria de estranha. Tudo que Jesus fez foi maravilhoso, mas aqui tem uma atitude muito estranha. Se a gente pensar Jesus a partir somente desse texto, nós vamos encontrar um Jesus indiferente, um Jesus exclusivista, um Jesus desprezando alguém e um Jesus até sendo grosseiro. Pensa em Jesus. Se a gente olhar esse texto, e se a gente não compreender esse texto bem, Jesus não está cumprindo as promessas messiânicas que existiam a seu respeito desde lá atrás, que Isaías falou. Parece que não é ele. Parece que Jesus não é Jesus. A impressão que dá estranha, parece que ele ignora uma mãe desesperada. Você já viu Jesus em algum momento ignorando alguém que está desesperado? Aonde? Jesus está ignorando alguém por causa da sua raça. Você já viu isso? Por causa da sua crença. Existe isso na Bíblia? Jesus é assim. Ignorando o sofrimento de uma criança endemoniada e o desespero de uma mãe. Estranho isso aqui. Eu preciso entender isso com você em nome de Jesus. Amém? Vamos entender o porquê desse momento. Você sabe, você que ouviu a palavra semana passada, sabe de toda a irritação de Jesus com as autoridades judaicas religiosas. Sim ou não? Semana passada, nós encontramos Jesus irritado com os fariseus, que vieram de Jerusalém para persegui-lo, e ele falou duro contra essa religião de fachada. Jesus falou duro contra essa religião que se importa tanto com o exterior, enquanto esconde a verdade de um coração que não honra o Senhor. Ele falou pesado contra isso. Né? O fato delas terem vindo de Jerusalém diz muito, porque esse povo veio de lá como se fosse um policial, sabe? Eles vieram como se fossem fiscais da defesa de Deus, sabe? Essa coisa assim. Eles vieram lá para defender a honra de Deus. Eles queriam que a tradição fosse respeitada. E Jesus mostra que a tradição, que eles afirmam que era sagrada, que era obrigatória, não é bem o que a palavra de Deus diz. Esse é o confronto da semana passada, do começo do capítulo 15. Então observe aqui, esses fiscais religiosos vieram de Jerusalém, que era a capital de Israel. Era o centro religioso, e por isso Jesus toma uma decisão que eu chamaria de inusitadíssima. O que Jesus resolveu? Vamos embora para outro país. Vamos conhecer outro povo. Eu vou mostrar para vocês outra realidade, outra gente que não é essa daqui. É uma coisa que ele nunca tinha feito. Visitar um povo diferente dos judeus. Aliás, judeus que se achavam os eleitos, né? Raça eleita. Os judeus que se achavam exclusivos. Únicos merecedores diante de Deus. Você acha que foi por acaso que ele foi para uma terra de pagãos? O que acha que Jesus foi fazer lá? Andou, viajou mais de 50 quilômetros a pé para chegar numa. A norte de, ele estava perto de Cafarnaum, para baixo de Cafarnaum ainda, que ele está em Cesareia, Genezaré, perdão. Ele teve, Tiro ficava 90 quilômetros dali. Sidom, mais perto um pouco, viajou mais de 50 quilômetros a pé, à toa. Não foi por acaso. Aliás, não tem acaso para Jesus, e Jesus tem sempre propósitos, isso sim, e nós estamos diante de um dele. Presta atenção aqui, diante de um judaísmo de fachada, cheio de rituais humanos, dizendo que eles seriam salvos, que só eles comeriam no banquete celestial, mas tendo Deus longe do seu coração, o que Jesus resolve aqui, ele queria ensinar para os seus discípulos quem é que vai realmente se sentar à sua mesa. Ele queria mostrar para os seus discípulos. Esse era o propósito dessa viagem. Tudo que Jesus fez aqui, falou nessa viagem, diz respeito a esse incômodo do Senhor com essa religião que diz que é dona da mesa dele. Esse incômodo com essa religião
E ele tinha que ensinar os seus discípulos quem é que realmente estava sendo convidado para sentar com ele no banquete celestial em nome de Jesus. Essa é a razão. E o texto diz que Jesus deixou aquele lugar, Genezaré. Ele deixou e ele foi para fora de Israel, em um lugar de outros povos, inclusive povos que tinham promessas do Antigo. Era o sangue, era a religião. Mas será que é isso que habilita alguém a se sentar na mesa com o Senhor? Será que são as coisas que são exteriores? Não. Ele foi para o norte, ele foi para a região de duas cidades chamadas Tiro e Sidom. Essas duas cidades, para você entender, era a região dos fenícios, logo acima de Israel. Os fenícios, uma região que chamava Síria. E aqui não tem acaso. Por quê? O profeta Elias também tinha ido para essa região a mando de Deus. Quem conhece a história de Elias, sabe que Deus o mandou para lá. E Elias realizou um grande milagre nessa região, na casa de uma viúva, numa cidade chamada Sarepta, que o azeite se multiplicou. Era na mesma região, era no mesmo lugar, era no mesmo, em torno da mesma região. Significa que Elias já foi ali, e que ali já tinha tido salvação na casa de uma viúva estrangeira que não era nem de Israel. Já tinha acontecido isso. Aliás, ação essa que tinha motivado as palavras de Jesus em Lucas 4, porque Jesus diz assim, nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Asseguro para vocês que haviam muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando houve muita fome. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta, na região de Sidom, diz o Senhor, fora de Israel, nem judia era. Observe isso aqui. Diz o texto que uma mulher daquela região, nasceu ali, veio até ele gritando, não foi discreta, ela veio gritando atrás dele: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, sofrendo muito, gritando. Por essas palavras a gente entende que ela já devia saber quem é Jesus, né? Parece que ela conhecia ele de alguma forma. Mas veja aqui o inusitado. Observa aqui que diante de uma criança sofrendo muito, de uma mãe gritando, sabe o que Jesus fez? Não respondeu palavra, diz a Bíblia. Não respondeu palavras, mas respondeu atitudes. Presta atenção. E você pergunta, ele não respondeu, ele ficou quieto, como assim? Logo Jesus ele disse ao Pai, que ele não despediu vazio todos que foram até ele, não foi isso que Jesus disse? Como assim ele ficou silencioso? Mas eu queria que você entendesse, esse silêncio de Jesus aqui não é silencioso, ele é pedagógico. Compreenda esse momento em nome de Jesus. Ele precisava gritar no ouvido daqueles que se achavam eleitos, que gente muito menos privilegiada que eles, gente que tinha muito menos, gente que não tinha recebido as promessas, o cuidado de Deus, tinha mais temor e aceitação do que os judeus. Jesus precisava ensinar isso, mostrar para eles um exemplo de fora, de gente que não tinha nada do que eles tinham, que não era abençoado como eles eram, mas mesmo assim temia Deus. Vocês acham que são só vocês? Eu vou te mostrar. Por isso que eu disse que é pedagógico. Veja, a atitude aparentemente de desprezo de Jesus instigou um preconceito dos seus discípulos. Porque Jesus ficou quieto, eles se encheram de preconceito e falaram: é isso mesmo, Jesus, é isso mesmo, manda ela calar a boca, manda ela embora, porque ela está gritando atrás de nós. Quem essa gentia pagã pensa que é? Quer dizer, acendeu uma fogueira de vaidades, de preconceitos, de disputas. E na hora, sabe o que Jesus fez? Entenda o texto. Jesus pegou um galão de gasolina, não tinha, né? Sei lá. Pegou um galão de gasolina e jogou na fogueira, jogou no fogo. E foi isso que ele fez. Por quê? Porque ele disse: mulher, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus está num sarcasmo aqui que você não dá conta. E a gente pensa que ele está falando sério. Imagina os discípulos, Jesus manda ela calar a boca. Mulher, eu não vim para você. Ele está jogando gasolina na fogueira. E aí eu quero que você entenda, pensa comigo, é isso que ele está falando? É isso mesmo? Não, lógico que não. Ele foi enviado para rasgar o véu e destruir a cortina que envolve e impede os povos, todos os povos, de conhecer a Deus. Se assim fosse, se fosse somente para os judeus, ele não seria o cumprimento das promessas messiânicas, as promessas proféticas. Ele não seria. E eu queria dizer para você, não, meus irmãos, Jesus não está mentindo. Ele não está falando para desprezar a mulher, ele está sendo motivado por outra coisa.
Vamos entender o coração do Senhor. Se fosse verdade isso, Ele não teria dito em Mateus 8,5 que em Israel não existia uma fé tão grande como a de um comandante centurião romano pagão. Como assim? Não tem fé em Israel como a desse homem, que nem judeu é. Se fosse verdade, Jesus não teria dito em Mateus 28, vão e façam meus discípulos em todas as nações, chamem todos os povos para serem meus discípulos. Mateus 28, façam discípulos em todas as nações. Se isso aqui fosse verdade, Jesus não teria dito aquilo que o louvor leu aqui hoje, por exemplo, em Lucas 13, 29, muitos virão do leste e do oeste, muitos virão do norte e do sul, de outros povos, e vão sentar-se à mesa no reino de Deus com Abraão. Como assim? Você percebe que são coisas que não contrastam? Quer dizer, a verdade aqui é que Jesus está sendo muito pedagógico. Ele está desafiando os seus discípulos para aquilo que eles precisavam fazer. E por acaso, o que eles precisavam fazer era não só fazer discípulos dentro de Israel, mas é fazer discípulos pegar a palavra e alcançar os confins da terra. Jesus queria ser Deus sobre todo o mundo, não só sobre um povo. Jesus não é rei de Israel, Jesus é rei da tua vida e você não é judeu. Esse é o projeto de Deus, você precisa entender. Agora veja, mesmo diante de um aparente desprezo pela sua raça, pela sua dor, sabe o que a mulher fez? Ela correu, se jogou, se ajoelhou nos pés dele e disse: Senhor, me ajuda. Ouvindo isso, ela ainda fez isso. Compara a atitude dela com a atitude dos discípulos. Compare. Jesus está querendo comparar. Agora veja, com ela ajoelhada, você acha que acabou a aula? Não acabou. Com ela ajoelhada, suplicando, Jesus fala algo que parece um desprezo ainda maior. Não se deve tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. O que para muita gente parece um desprezo ainda maior, na verdade é uma grande oportunidade. E essa oportunidade, presta atenção, ela não desprezou, ela não jogou fora, ela veio e aí ela deu a cartada final de uma grande mulher de Deus, porque ela disse: é verdade, Senhor. É verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Presta atenção. É verdade, Senhor. Eu sou cachorrinha, mas como cachorrinha que eu sou, é no meu nada, é na minha indigência, é na minha insignificância, é sem merecer nada, nada. Me concede ao menos as migalhas desse pão da vida que cai da tua mesa. E aqui, meu irmão, minha irmã, está o testemunho maior desta manhã. Eu quero que você leve isso para a tua casa. Eu quero que hoje celebrar esse dia de festa com você. Aqui estão as medidas que Jesus espera para aqueles que vão sentar na sua mesa. Porque diante desse testemunho, o Senhor deve ter olhado para os discípulos meio assim: está vendo isso? Vocês estão vendo isso aqui? Eu quero que você compreenda isso que Jesus está falando aqui. Como se Jesus dissesse: observe a diferença dessa mulher com aqueles religiosos que vocês viram lá, afrontando e daquele jeito, aqueles religiosos judeus. Veja a diferença disso aqui. E Jesus está querendo dizer: vocês entendem o que basta para mim? Vocês entendem o que eu quero achar na terra? Jesus está querendo dizer o que vocês acham que vale mais: uma religião, uma tradição, os rituais, os dogmas, o que vocês acham que importa, o sangue, a descendência, a linhagem, a raça, a cor da pele, a conta bancária, a orientação. Não, ou esse coração sincero, temeroso e humilde. O que vocês acham que importa? Quem é que vocês acham que sentará comigo no reino de Deus? Entenda esse momento, porque ele é precioso. Eu tenho vontade de ficar pregando aqui até amanhã. Isso é lindo demais, querido. Isso enche muito meu coração. Observa aqui, mulher, grande é a tua fé. Não é ela não. Não é ela, é aqui. Grande é a tua fé. Seja feito conforme a tua vontade. Aliás, eu queria dizer para você, o único lugar da Bíblia que diz que seja feita a nossa vontade e não a de Deus é aqui. Seja feito conforme a tua vontade. E o texto diz que naquele mesmo instante a filha da mulher foi curada em nome de Jesus. Houve milagre, Senhor, houve milagre. E não foi ali não, não é na religião não, é no coração temeroso, em nome de Jesus. Aleluia. Então presta atenção aqui. Nós estamos numa manhã de Santa Ceia, festa,
revelação da palavra de Deus, um momento importante, que vem nos presentear com a bênção de uma mesa, que isso aqui é um presente que você não pode desprezar, isso aqui é maravilhoso, o privilégio de sentar na mesa com Jesus. Mas veja, não é só a mesa, não é só isso aqui tem milhares, bilhões, mesa é o que não falta. A questão é a mesa, é aquela mesa que Jesus quer sentar conosco. Não adianta ir na igreja celebrar a Santa Ceia. O problema é aquela Santa Ceia que o próprio Senhor Jesus celebra conosco. A Santa Ceia que não divide, que não impede. Essa aqui é a questão que eu sempre insisto e eu prego hoje para você em nome de Jesus. A questão é a mesa que o Senhor vai se sentar. Porque segundo os discípulos, aquela mulher era uma pagã e ela não tinha o direito de sentar na mesa com eles. Ela não poderia. E eu quero que você entenda isso. Ela não era da religião deles. Ela não era do povo, ela não tinha o mesmo sangue. Mas para aquele único que é digno de ser adorado, que todo joelho há de se dobrar, o único em que toda língua há de confessar, o único Criador de todos os povos, Criador de todas as terras, Criador de todas as nações, para Ele nada disso importa, porque para Ele importa a verdade do nosso coração, e essa é a medida daqueles e daquelas que podem se sentar à mesa com Ele. Entenda isso. Não é porque nós somos angélicos, não é porque nós somos isso, nós somos batizados, existe algo aqui dentro que nos habilita. Por isso, voltando ao desafio do Ministério de Louvor, eu quero que você ouça comigo a voz do Espírito Santo 12, respondendo a esse questionamento: quem é que pode se sentar à mesa com o Senhor? É isso que a palavra de Deus quer nos responder, ou mais: quem é que Jesus quer se sentar, quer que se sente na mesa com Ele? Perguntou, tomou. Se não quer ouvir, não pergunte. E eu quero que você tome posse disso comigo, receba, porque eu recebi. Eu vou dizer 3 coisas para você, para encerrar essa pregação e que você compreenda. Recebam da parte do Espírito Santo. Jesus deseja sentar na mesa com quem? Primeiro, com quem sabe que Ele é a única possibilidade de vida que existe, e por isso abre a boca e reconhece em alta voz que precisa dEle. Medida de um adorador de verdade, de uma adoradora de verdade, reconhece que Ele é a única possibilidade de viver, e por isso abre a boca e reconhece em alta voz que precisa dEle. Presta atenção, como é bonito isso. Olha que testemunho maravilhoso. Olha o verso 22. Uma mulher estrangeira, cananeia, que tinha nascido fora, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, sofrendo muito. E aqui olhe para isso, meu irmão, minha irmã, tem muitas coisas, tem coisas nessa vida que agradam muito o coração de Deus. Pode não agradar a sua família, pode não agradar eu não sei, essa religião moderninha que a gente vê por aí, sabe essa religião cheia de modernidade? Pode não ficar nada feliz com isso aqui, mas o Senhor se agrada muito, e tudo que importa, meu irmão, é você agradar o coração do Senhor. E tem uma aqui que mostra o que agrada ao Senhor, sabe qual é? É o reconhecimento de que Ele é o Senhor. A mulher disse assim: Kyrios, Senhor, me ajuda. Esse Kyrios, reconhecer que Ele é o Senhor, e que Ele é a única possibilidade que nós temos de viver. Nós vivemos um tempo de falta de temor, mas Deus busca gente desse calibre para sentar com Ele na mesa. Que calibre? Pessoas que sabem que não tem solução em si mesmo, que não tem solução em nada deste mundo, que só tem solução nele. Sabe por quê? Porque Senhor da nossa vida, só Ele pode ser, só Ele vai ser, só Ele que eu quero. Quem vai governar minha vida é Ele, só Ele. E porque reconhecer isso, sabe o que a gente faz? A gente abre a boca e suplica, e grita por misericórdia, e grita por ajuda. E eu digo isso, não se engane, isso aqui não é atitude para qualquer um, não. Isso aqui é atitude para alguém que é humilde de fato, porque só alguém que é humilde consegue reconhecer isso. Presta atenção aqui: se derramar nos pés de Jesus, reconhecendo que não vai conseguir, que precisa dEle, que não vai ter solução na sua vida, que a sua vida é buraco sem Ele, porque Senhor é só Ele. Isso aqui é coisa de gente humilde. E eu digo isso porque nós vivemos num mundo em que as pessoas se garantem em tanta coisa, não é? Nós vivemos num mundo que as pessoas se garantem no seu conhecimento, no seu título, no seu diploma, no seu cargo, no seu poder. As pessoas se garantem no seu dinheiro. Tem uns aí se garantindo na sua religião.
porque eu sou raça eleita, escolhido, estou salvo. A gente se garante em tanta coisa. Aliás, eu queria dizer para você, ultimamente, esses moderninhos, tem um povo na internet dizendo que é crente, mas de uma arrogância que dá nojo, se estufando para falar umas misérias em nome de Deus, dizendo que é homem de Deus, que dá nojo. E aí eu queria dizer para você, em nome de Jesus, mesa de Jesus não é lugar para isso não. Mesa de Jesus é lugar para gente humilde, que sabe que não é, que sabe que não pode, que sabe que não tem, e por isso abre a boca e reconhece que Ele é o Senhor, e que Ele pode, e só Ele pode, e por isso clama em alta voz. Nós temos que reconhecer, meus irmãos, não é clamar baixinho não, para que os outros não ouçam. Como é que nós louvamos aqui? Não é para ser no secreto. Isso aqui não precisa ser no secreto não, o teu secreto é particular com Deus, mas diante das pessoas você tem que gritar. Não é para os outros, tem que saber muito, e todo mundo tem que saber o quê? Que eu reconheço que o Senhor da minha vida é Ele, e sem Ele a minha vida não vai ser nada, e todo mundo tem que saber que Ele é Deus sobre mim, que não sou eu não, é Ele que é o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Então, minha oração aqui nessa manhã, seja esse o lugar do povo que tem temor e humildade de reconhecer que é limitado, e por isso suplica humildemente, reconhecendo que Ele é o Senhor, que você não vai conseguir, que você não pode, que você não é o cara, que você não é a mina, que você não é humano, você precisa do Senhor, e Ele é Senhor da tua vida. Essa é a mesa de Jesus. Essa mesa aqui é que você é convidado nessa semana, e nessa mesa o Senhor é Ele. Essa mesa não é minha, não é tua, não é da igreja, não é da minha religião, não é da minha doutrina. Essa mesa é dele, e é nela que nós vamos nos sentar, em nome de Jesus, amém? Mas em segundo lugar, Jesus deseja sentar na mesa com quem? Está duro isso? Não? Com quem? Sabe com quem? Com quem não é mimado, com quem não é mimada. Porque mesmo diante dos nãos da vida, não desiste, persevera, porque reconhece que precisa dele. Tem povo mimado aqui nessa manhã? Eu ouvi glória a Deus aí. O exemplo do Evangelho que o Espírito Santo está nos dando aqui, presta atenção, nos versos 24 e 25, diz que Jesus não respondeu. E depois que os discípulos reafirmaram todo o seu desprezo, eles botaram para fora o que estava dentro deles. E Jesus fez o quê? Aumentou o fogo. Porque Ele disse, eu vim só para as ovelhas perdidas de Israel, não vim para vocês. E mesmo ouvindo isso, verso 25, a mulher veio, se jogou nos joelhos dele, adorou, ele falou, Senhor, me ajuda. Com tudo isso, eu quero que você tome posse das coisas que agradam o coração do Senhor na tua vida. Presta atenção aqui. É isso que nos habilita a sentar na mesa do Senhor. É algo que o Senhor quer nos mostrar nessa manhã. O quê? Que a mesa dele é lugar de homem e mulher madura. E eu estou dizendo isso porque a mulher ouviu o quê? Nãos e muitos nãos. E olha de quem ela ouviu não. De quem que ela ouviu não? Do Senhor. Do Senhor. Presta atenção aqui, isso é muito importante. Por muito menos, eu queria dizer para você, essa multidão de gente enchendo a igreja evangélica, procurando afagozinho dentro da igreja, diante de um Deus que, se fosse de verdade, ia falar para ele, não. Ai, Jesus, mas ajuda. Não. Por muito menos, a igreja ia ser a multidão do beicinho, magoei. A multidão dos sisudinhos, dos chateadinhos. Sabe por quê? Porque a gente vive um tempo que as pessoas não aprenderam a ouvir não. As pessoas não sabem ouvir não. Mas eu queria dizer para você, sabe uma notícia triste? Deus diz não. Não é sim o tempo todo, é não. Diz ou não diz? Tudo que você pede Ele te dá? Tudo que você pede Ele te dá? Todo brinquedinho novo que você quer Ele te dá? Não, porque Deus diz não para nós, meu irmão. Sabe por quê? Ele diz, porque nós não podemos ser um povo mimado. Porque criança mimada só é mimada porque não aprendeu a ouvir não. Porque na vida não faz tudo o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Isso não é vida.
Aliás, a vida pega pesado, a vida bate na cara, bate ou não bate, a vida joga no chão e na lama, joga ou não joga, mas o nosso Deus, e por isso mesmo, quer nos amadurecer, quer fazer a gente crescer. Então mesa é lugar de gente que sabe o que quer, como Paulo diz, que examina a si mesmo, porque às vezes tudo que você precisa é ouvir um não mesmo, para você crescer e se fortalecer, porque diante do não você vai se esforçar mais, você não vai desistir, você vai perseverar, e aí você fica forte. Cria um filho dizendo sim para ele o tempo todo, você vai criar um monstro. Querido, em nome de Jesus, entenda Jesus Cristo, entenda o mundo que você vive. Um não fortalece, sobretudo quem é humilde. Sabe por quê? Porque ouve um não e humildemente fala a verdade. Eu tenho que melhorar, eu preciso buscar, e com isso se torna um servo, uma serva de verdade. E são esses e essas que se sentarão à mesa do Senhor, porque essa mulher ouviu nãos e nãos e nãos, e ela desistiu? Não, e por isso houve salvação sobre a casa dela, em nome de Jesus, amém? E para encerrar hoje, que o culto é curto, Jesus deseja sentar à mesa com quem? Terceiro lugar, com quem é grato o suficiente para saber e aceitar que o pouquíssimo vindo da parte de Deus é tudo que precisa para viver. Sabe com quem Jesus gosta de sentar? Com aqueles e aquelas que são gratos, são gratas, porque sabe que o pouquíssimo com Deus é tudo que precisa para viver e para vencer. Observa isso que eu estou dizendo para vocês no verso 26 e 27. Porque ela prostrada nos seus pés, implorando, ele foi duro. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo para os cachorrinhos. E ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aqui tem profundidade, meus irmãos. Aqui tem aquilo que Jesus queria encontrar no seu país, queria encontrar nos seus, na religião de lá, só que não encontrou. Aqui está o testemunho, aqui está a gratidão. Que gratidão de quem aceita o pouco, o quase nada que vem da parte de Deus. Às vezes a gente engole o mundo, engole camelo vindo do mundo. Deus quer te dar um pouco para te abençoar e a gente não aceita porque é pouco. Presta atenção, eu quero que você entenda isso. Às vezes a gente não entende. O pouco com Deus é muito, a gente gosta de falar isso, né? O pouco com Deus é muito, e quem sabe disso, sabe que pode possuir o mundo inteiro, mas sem Deus, esse mundo inteiro vira nada. Jesus disse isso, né? Jesus disse assim: aqueles que buscam salvar ganhar o mundo inteiro, mas perdem a sua alma, descobrem lá no fundo que não tem nada. Ganhou o mundo inteiro, sem Deus, descobriu que o mundo inteiro é nada. Quantas pessoas descobriram isso depois que estão velhos de idade, ricos, prósperos, e descobre que não tem nada, porque não tem Deus? Meu irmão, minha irmã, presta atenção, isso é muito importante. A mesa do Senhor é lugar de gente grata pelo que o Senhor já fez. Não tem nada a ver com essa insatisfação crônica, disso que você vê o tempo todo nos dias de hoje. Tudo que tem, e olha, nós temos tudo que tem não é o bastante. Quem viveu num tempo que não tinha luz elétrica? Eu, na minha casa não tinha. Não tinha carro, não tinha loja, não tinha shopping center, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha porcaria nenhuma. Comia sequinho, um arrozinho, feijãozinho e dava glória a Deus porque tinha quase nada. E hoje tem tudo, não tem, Beto? Tem tudo. Tem carro, tem avião, tem tudo. E não está bom. Não está bom. E quer mais, e reclama ainda do que não tem, e é mimodinho, precisa sempre mais, nunca está satisfeito com nada. Eu quero que você tome. A mulher disse o quê? Jesus, pode ser só a sobra. Ela diz: pode ser suas migalhas, desde que seja da tua mesa. As migalhas da tua mesa. Eu não quero lugar de honra, eu quero só estar à mesa. Eu não quero comer mais do que ninguém, eu não quero comer antes de ninguém, eu não mereço mais do que ninguém, para mim basta estar na tua mesa, nem que seja como um cachorrinho esperando a sobra. Sabe o cachorrinho quando ele fica ali esperando dar? Nem que seja um cachorrinho esperando a sobra, não tem problema, desde que seja a tua mesa. Gratidão, meus irmãos, satisfação com o que Deus pode dar.
ainda que sejam migalhas. E eu quero dizer para você, isso é tão maravilhoso, eu quero que você se aposse disso, porque o povo de Deus reunido aqui nessa mesa, nessa manhã, para adorar sentado junto com Jesus, nós somos apóstolos do Evangelho, e entender que o Senhor tem preparado para nós um banquete maravilhoso. A vida que o Senhor tem preparado, que isso aqui simboliza vida. Isso aqui não é uma mesa com frutas e pão, é vida, é a abundância da presença dEle. Isso que Ele quer partilhar com você, é o seu corpo, é o seu sangue, é tudo que Ele é. Isso é um banquete, na mesa de Jesus tem fartura. É um banquete celestial maravilhoso, com carnes deliciosas, o César está babando, carnes deliciosas, o melhor vinho, a melhor fruta, o melhor, o Senhor preparou para os seus, para quem crê nele, mas para isso tem que ter a humildade do que os aceitam, sabe a migalha, o nada, e não fica reclamando de tudo que já tem, em nome de Jesus. Tem fartura para todos e todas quem? Os que podem mais, os que merecem, os que são escolhidos? Não, todos e todos que sabem que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, e que sabem que depende dEle para viver, esses. Tem fartura para todos e todos que sabem que Ele não nos mima, muito pelo contrário, Ele diz não para aquilo que não serve, porque o céu é um lugar, não é para fininho mimado, não, é para filho e filha de Deus, maduro, que ouvem não, mas perseveram em nome de Jesus, e vão lá na igreja e buscam, insistem, e querem mais do Senhor. Nós precisamos ouvir esse não. Mesa do Senhor tem fartura para filhos e filhas que são gratos, que aceitam e reconhecem que mesmo um pouquinho vindo da parte de Deus é tudo que precisa para vencer esse mundo miserável. Em nome de Jesus. Amém? Que essa mesa aqui nessa manhã posta seja essa possibilidade linda da palavra de Deus nos direcionar a uma simplicidade, entende? Que essa mesa seja sempre simples, ela não pode ser glamurosa. Ela é linda, né? Isso aqui está lindo, não está? Isso aqui está maravilhoso. Mas nós temos que ter essa simplicidade, essa humildade, essa gratidão no nosso coração. Não dá para essa insatisfação crônica que tem sido plantada no nosso coração mandar na mesa do Senhor, não pode. Na mesa do Senhor não tem lugares privilegiados, o único privilégio aqui é saber que Ele está, e a gente senta em qualquer lugar, está embaixo dela, não tem problema. Aliás, é lá o melhor lugar que nós estamos. Não busque os primeiros lugares na mesa, diz o Senhor, busque os últimos, porque os últimos serão os primeiros. Que essa nossa mesa seja essa mesa da gratidão, porque assim você sabe quem vai sentar conosco nela? Quando a mesa da tua casa for essa mesa, da simplicidade, da humildade, da gratidão, você sabe quem senta com você nela? Tem mesas que o Senhor senta, tem mesas que o Senhor não senta. Mas quando tiver gratidão lá, humildade lá, simplicidade lá, o Senhor se sentará nela. Que seja a mesa que nós partilhamos a nossa vida com quem precisa, porque esse é o sentido de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos buscar. E assim, sempre que você, como você ouviu aqui hoje, reparte o seu pão, que o Tênis leu, o seu alimento com o necessitado, você está se sentando à mesa com o Senhor. Esse povo que reconhece, é isso que o Senhor espera. E principalmente, essa que seja a mesa de partilhar o nosso Deus com quem precisa conhecer o nosso Deus. Que não seja a mesa do julgamento, que não seja a mesa da divisão, que não seja a mesa do impedimento, porque nós não impedimos ninguém, nós damos oportunidade. Que essa seja a mesa da hora do reconhecimento de que nós somos pecadores, mas nós não somos melhor do que ninguém, e que todos os pecadores que querem se arrepender venham à mesa e celebrem conosco em nome de Jesus, porque o Pai não é meu, papais, o Pai é nosso, todos nós, o Pai é nosso, e por isso todos os que creem nele, precisam dele para viver, podem se sentar à mesa em nome de Jesus. Amém? Amém. Você entendeu essa palavra? Tome para você o Evangelho nessa manhã, porque o Senhor é bom e Ele veio para celebrar conosco em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês, e que se você quiser pode até aplaudir o Senhor.